De volta com o Tribuna Livre, agora conforme nós anunciamos ontem, hoje está aqui do meu lado o doutor Wadler Ferreira, juiz da 14ª TRT, Rolim de Moura, que vai agora tirar suas dúvidas sobre a reforma trabalhista. Exatamente, essa tão polêmica reforma trabalhista que entrou em vigor a partir do dia 11. Doutor Wadler, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o senhor, como juiz do trabalho, a gente já começa formulando uma pergunta que é universal, assim, a pergunta que o João acabou de formular aqui na escada e que a gente traduz aqui para o senhor. Nós temos uma reforma trabalhista em vigor desde sábado, né? Começa na prática de segunda para cá. Quais são os reais benefícios para o trabalhador e quais os benefícios para o patrão e quais os benefícios para o emprego? Boa tarde a todos, né, telespectadores. É uma situação, a pergunta abrangeria vários programas, né? Isso. Mas vamos tentar resumir. Quanto aos empregados, a lei, o que ela fez? Essa nova lei, ela regularizou várias situações que estavam pendentes. Né? Correto. Não houve uma alteração significativa dos direitos dos empregados quanto aos contratos já vigentes, quanto às situações que já estão estabelecidas, como 13º, férias, e até mesmo a questão do salário. Né? As férias continuam da mesma forma, só vai poder haver uma divisão maior. A maior alteração, eu acho, aí na questão para os trabalhadores é a questão da rescisão contratual por acordo, né? Algumas hipóteses novas de saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Quanto aos empregadores, houve uma tentativa do governo, né, e do legislador de desburocratizar a situação envolvendo a relação empregado-empregador, principalmente ao final do contrato de emprego. Né, uma das situações que os empregadores mais reclamavam era a situação da homologação sindical, que era necessário fazer. Esse é um ponto que eu quero abrir um parênteses aí, muito interessante. Inclusive, hoje eu tive com um empresário aqui no centro, ele disse, Aristides, essa é uma vantagem que nós vamos ter agora, que não precisamos ir até o sindicato, porque, por exemplo, o sindicato rural, a gente ia aqui, o cara morava em outra jurisdição, a gente, por exemplo, ia para Castanheira, chegava lá, não tinha um sindicato, mandava para Cacoal, e agora não tendo mais a participação do sindicato, isso já ajuda. Então, fechando o parênteses, é uma questão que realmente beneficia. Né? Demais, porque não apenas quando há sindicatos aqui na região, ainda a situação fica muito simples de ser resolvida. A questão é quando ele não tem na região. Aí precisa procurar muitas vezes o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público Estadual, o delegado de paz, em todas essas situações para tentar a homologação. E é uma burocracia que os empregadores reclamavam muito, era muito grande. Fora isso, nós temos várias outras questões aí da reforma que ela é muito ampla, é muito grande a questão a quantidade do que está sendo reformado. Correto. Agora, uma coisa que o senhor citou lá no começo e que eu volto a reiterar. Seguro-desemprego, férias, 13º, isso tudo permanece garantido. Permanece. Nas modalidades de rescisões que já eram antigas, eles continuam vigendo da mesma forma. A única alteração aí que é sentida, e é bom sempre destacar, não mudou as férias. As férias continuam sendo para os contratos, em geral, de 30 dias. O que mudou é que ela vai poder ser dividida em até 3 vezes. Né? Porque tem muita gente falando, não, as férias modificou. Não, o prazo dela continua sendo o mesmo. Aí é o acordo entre empregado e empregador. Quanto à divisão. Quanto à divisão. Se eu quiser tirar integral, eu tiro. Quanto à divisão, sim. Ok. Agora, mas a quantia de dias continua sendo de 30 dias. 30 dias. A outra questão também muito polêmica é a questão da gestante, a questão do insalubre, a área insalubre, o local de trabalho. Houve já uma medida provisória, né, que é a medida AMP 808, que já traz no contexto uma alteração nisso aí. Como é que é a proposta anterior e a que está vindo na medida? O senhor tem isso, doutor? Primeiramente, é preciso fazer uma explicação técnica. Existia a lei, a CLT antiga, aí vigorando tem várias décadas. Aí foi feita a reforma, que entrou em vigor no último dia 11 de novembro. E agora nós temos a medida provisória da semana passada, ou seja, nós já tivemos o que estão chamando da reforma da reforma. Isso. A reforma da reforma. Até então, com a lei nova, e como eu já tinha dito em outros programas, estava se autorizando a gestante a trabalhar em ambiente salubre de nível mínimo ou médio,
né? Desde que o médico atestasse essa situação. Agora, com a medida provisória nova, houve uma alteração, uma pequena alteração. Continua sendo autorizado a gestante a trabalhar em insalubridade de grau mínimo ou médio. Só que a lei parte do princípio que isso é proibido. Correto. O que acontece na medida provisória? Se a gestante quiser trabalhar e o médico da gestante, seja ele público ou privado, autorizar, aí ela poderá trabalhar em setor insalubre de ambiente com insalubridade de grau mínimo ou médio. Então, a partir só uma explicação, às vezes não ficou bem claro. A reforma trabalhista previa que a gestante iria trabalhar nesse ambiente. Agora ela diz que não. Agora se a gestante quiser. Agora, se ela não quiser, mas ela também não vai ser remunerada por isso. Aí já é uma questão de entendimento. Precisa verificar se a empresa tem condições de colocar ela em outra função que não seja insalubre, né? E também tem a questão que, se ela não quiser ou não puder, que ela vai entrar de licença e vai ser paga pela Previdência Social. Certo. Agora vamos trazer para a nossa realidade. O empregador demite hoje um empregado por justa causa. O que muda para receber a sua rescisão, seguro-desemprego, fundo de garantia, toda essa situação? Na justa causa. Isso. Na justa causa. A demissão hoje. Não tem mudança. Não tem mudança. Permanece a mesma. Logicamente, na justa causa não há seguro-desemprego, não vai receber seguro-desemprego, não vai receber a multa dos 40% do FGTS, nem vai sacar o saldo que lá estiver, mas isso aí não houve nenhuma mudança. Não. Quanto ao procedimento, direitos a serem recebidos, não há mudança nessa questão da justa causa. Certo. Saindo da justa causa, indo para outra demissão, aí o que mudou? Mudou também ou permanece do mesmo jeito? Em princípio, quanto aos direitos, que é o que mais preocupa os nossos telespectadores, quanto aos direitos, nada mudou. O que está sendo criado agora é uma forma de modalidade de rescisão nova, que é a rescisão por acordo, né? Entre empregado e empregador. Vão ser devidos direitos aí da mesma forma que na dispensa em justa causa, mas há algumas mudanças. Entre essas mudanças estão a questão que o FGTS vai ser sacado só 80% do que tiver depositado. Não é? 80% do FGTS. E o que muito pergunta, eu já antecipo, não vai ser possível o saque do fundo não vai ser possível o saque do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego. Que todo mundo quer saber, e essa é a maior mudança nessa questão. Na questão do seguro-desemprego, o que mudou desde da lei anterior para essa? Para o recebimento do seguro-desemprego? Não houve mudança. Não houve. Não, a única mudança do seguro-desemprego é nessa forma de rescisão nova que a CLT está prevendo, a rescisão por acordo entre empregado e empregador. Mas a lei já deixa bem claro que o seguro-desemprego não será sacado. Embora nós tenhamos aqui em Rolim de Moura muito pouco desse tipo de ação, mas a questão do trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele é muito questionado lá para o sul e para o centro do Brasil, porque há um agrupamento muito maior e uma adesão muito maior para esse tipo de serviço. Como é que fica essa situação do trabalho intermitente, doutor Wadler? Porque trocado em miúdos hoje, o trabalho intermitente, inclusive pela lei atual, você ganharia R$ 4,46 por hora trabalhada, o que totalizaria no final do mês, descontando lá as contribuições, um salário de R$ 164,13. O que realmente pode ser mudado e o que o senhor acha que vai mudar, porque vem aí essa medida provisória? Vamos lá. O trabalho intermitente é uma questão muito nova. Por quê? Porque até dia 11 de novembro último, nós não tínhamos esse contrato vigente e regularizado como nós temos hoje. E a medida provisória dessa semana ainda fez uma outra mudança, especificou mais bem. Primeiramente, eu preciso explicar o que é o contrato intermitente rapidamente. O contrato intermitente vai ser o contrato de emprego com o registro na carteira de trabalho, os mesmos direitos, só que o empregado só vai trabalhar quando o empregador chamar e quando ele tiver serviço à disposição. E ele vai ganhar remuneração por hora trabalhada.
Ele vai ter 13º, vai ter férias, vai ter rescisão, vai ter igual, mas ele vai ganhar por hora trabalhada. E essas rescisões, todos esses benefícios, proporcional ao tempo trabalhado? Proporcional ao tempo trabalhado. Não é que o valor da hora, o valor mínimo da hora, se comparar ao salário mínimo, nós vamos chegar a R$ 4,46. R$ 4,46 por hora. Se o empregador disser, olha, só tem 20 horas para trabalhar essa semana, ele vai receber essas 20 horas. Se o empregador falar, olha, nós temos hoje 50 horas para trabalhar nessa semana, que é até maior que o limite do trabalhador normal, ele vai receber também pelas 50 horas. Mas ele só vai receber para aquele tempo que ele trabalhar. Então, o que acontece? No exemplo dado pelo senhor Aristides aqui, é um quadro que foi chamado para ele receber por poucas horas. Poucas horas então, trabalhadas. deu um valor muito baixo. Agora, eu tenho que deixar muito claro isso. E esse valor de R$ 4,46 é para aquele serviço que se equipara ao valor do salário mínimo mensal. Se a pessoa contratar um salário mínimo muito maior, eu vou receber R$10 por hora, né? Um salário muito maior, eu vou receber R$20 por hora. Logicamente que ela vai receber sempre em cima desse horário e, ao chegar no final do mês, ela vai ganhar muito mais por hora trabalhada. E todos os direitos, férias, 13º, vão ser calculados em cima desse valor maior também. Hoje, a situação para o empregador e para o empregado, diante dessa nova CLT, o senhor acha que favorece a uma empregabilidade maior ou a coisa permanece como está, porque a gente está vivendo ainda uma recessão? Eu acho que a empregabilidade maior eu não iria dizer, mas essa é uma opinião pessoal minha. Mas o que acontece? Vai ficar mais fácil do empregador contratar. Né? O empregador vai ficar mais fácil contratar. Os acordos coletivos entre grandes empresas, grandes sindicatos, o que altera para hoje, de antes para agora? Sinteticamente, resumidamente, o que vai alterar? O acordo coletivo entre empresa e sindicatos, ou a convenção coletiva entre os sindicatos, vai ter uma força muito grande e vai suplantar, em muitos casos, até a própria lei. Isso a própria reforma está dizendo. Até o dia 10 de novembro último, né, o que acontecia? Esses acordos tinham que respeitar tudo que a lei dizia. Agora, a reforma é muito clara no sentido que eles vão prevalecer sobre a lei. Correto. Prevalecer sobre a lei. Aí a reforma traz uma série de itens que vão poder ser alterados. Pior negociação coletiva, ou, como o senhor Aristides diz, contrato coletivo de trabalho. Doutor Adler, agora um assunto que a gente ainda não viu antes da reforma, depois da reforma e antes da medida provisória que o Michel Temer mandou já lá para a Câmara, a gente ouviu falar muito e agora está calado. A contribuição sindical. O que o senhor acha? Essa contribuição sindical, ela vai ficar fora dessas medidas provisórias? E se ela ficar fora, como está proposto, isso é bom ou é ruim? Quer dizer, para o sindicato a gente sabe que não vai ser nada bom. Agora, para o trabalhador. O que acontece é o seguinte, vamos colocar, a contribuição sindical, apesar de nome contribuição, ela é obrigatória. Então, muitos chamam de imposto sindical. Ela tanto está presente para o empregado como para o empregador. Muita gente não sabe, mas o empregador também recolhe essa contribuição sindical para o sindicato dos empregadores, que o sindicato dos empregadores existe, muita gente desconhece. O que acontece, a reforma agora, ela acabou com a contribuição. Ou seja, a contribuição ela ainda existe, mas agora só se empregado e empregador expressamente autorizarem. Antes, muitas vezes, o empregado e o empregador nem sabia quem era o seu sindicato, nunca tinha visto o sindicato, mas tinha que recolher aquilo ali, mesmo não sendo associado. Agora não. Agora só recolhe se o empregado e o empregador expressamente autorizar. Nós somos um dos países que mais tem sindicato no mundo. O senhor acredita que com essa mudança esse número poderá diminuir? Segundo os especialistas, e isso está sendo debatido e colocado, eles acreditam que o número de sindicatos vai diminuir bastante. E aí nós vamos ter mais desempregados na rua, né? Porque o sindicato, ele emprega muita gente, né? Ele agrega muita gente. Não, quanto ao desemprego, não. Porque a relação de emprego, o contrato de emprego, ele sobrevive mesmo sem a existência dos sindicatos. Correto. Eles vão sobreviver da mesma forma. Agora, esse pessoal que servia ao sindicato vão estar meio no olho da rua, né?
Quanto aos sindicatos, é assim. Os sindicatos que nós temos conhecimento, que são os grandes sindicatos, esses aí não vão diminuir, não vão... Agora, os sindicatos os menores é os que vão sofrer o impacto dessa legislação nova. Ok. Doutor Adler, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui conosco, né? Nós tiramos algumas dúvidas, são imensas, é um leque extenso. Possivelmente, na próxima semana, já se mude muita coisa dessa nova lei e esperamos que a gente possa contar, o que mude, a gente possa contar com a sua colaboração novamente para que a gente venha aqui e debata e esclareça para a população mais um pouco as dúvidas que são inerentes das mudanças. Nós estamos à disposição. A lei está mudando, vamos dizer assim, todos os dias agora, e não é uma dificuldade não apenas para trabalhadores e empregadores, mesmo nós, o juiz de trabalho, eu que sou juiz especializado, o juiz de todo o Brasil tem muitas dúvidas e estão aprendendo agora como aplicar essa nova lei que nós temos aí. Obrigado, então, doutor Adler. Tenha uma boa tarde, doutor Adler. Boa tarde. Bom trabalho e que essa nova lei não deixe os cabelos mais brancos, né? Sim, nem percamos os cabelos também, né? Isso, muito obrigado. Nós vamos agora para um intervalo e depois do intervalo a gente volta com o Tribuna Livre. Não saia daí que a gente tem mais informações para você. Até já.